Boa tarde amigos e amigas de Santa Cruz do Rio Pardo, 18 de agosto, 15 horas e 37 minutos. Estamos aqui, mais uma vez, no Facebook da Prefeitura, para um boletim diário coronavírus. Hoje, no segundo dia, gravando aqui com os amadores aqui, né? Os funcionários da Prefeitura, improvisando aqui, para a gente conseguir fazer aí com qualidade. Mas o que importa aí é o conteúdo. E vamos passar as informações. Hoje, nós temos 635 pessoas que já contraíram a doença em Santa Cruz do Rio Pardo. De 635, 8 os exames chegaram hoje. 5 na Adolfo Lutz, 3 laboratórios particulares. Lembrar que desses 8, nenhum caso é de hoje. São de dias passados, desta semana, que chegaram resultados hoje, né? Então, 635 casos, tivemos 4 óbitos de pessoas residentes em Santa Cruz, diagnosticadas aqui, tratadas aqui. Então, um resultado de um óbito a cada 160 pacientes, mais ou menos, que nós tivemos um óbito a cada 160. Não é o ideal não termos óbito, mas é um resultado ótimo em se pensando a grau aí de severidade dessa doença do coronavírus, o número de mortes, mais de 100 mil pessoas em nosso Brasil. Nos últimos dias, de ontem para hoje, chegaram 50 testes. De 50 testes, 8 positivos, que são o que nós falamos, e 42 foram negativos. Então, um índice aí de 20% mais ou menos dos testes têm sido positivos. De importante, que eu já falei ontem, vamos reprisar novamente, são os núcleos familiares. A doença ela tem se espalhado mais ultimamente em núcleos familiares. Uma pessoa de uma família traz a doença para dentro de casa e se espalha entre todos os contactantes dessa residência, inclusive funcionários. Então, a grande parte desses positivos dos últimos dias é de um núcleo familiar. Resultados da nossa Santa Casa. Nós temos hoje um número de internações baixo, 4 pacientes na UTI. Mas boas notícias. Desses 4 na UTI, 3 estão em respiração espontânea. Significa o quê? Já melhoraram o suficiente para estarem sem ventilador mecânico, respirando espontaneamente, mas ainda inspirando cuidados. E apenas um em ventilação mecânica, que é um paciente desta semana, desse núcleo familiar, que está em ventilação mecânica recente. Então, 4 em UTI. Em observação clínica, nas enfermarias e quartos do hospital, temos 11 pacientes. Apenas 4 do SUS, 7 convênios e particulares. Então, o número de casos bem restrito, bem diminuído. Não tem mais aquela premência que nós tínhamos há um mês e meio atrás, com o hospital no meio de julho totalmente lotado e quase se esgotando a sua capacidade de UTI e na clínica médica também. Mas, retornando a explicar os núcleos familiares, é importante que as famílias se cuidem, é importante que vocês tomem cuidado, porque o risco de a doença voltar e com toda a força, com grande contaminação em nossa cidade, ainda persiste. Vocês veem notícia de televisão em outros países, em outros estados aqui do nosso Brasil, a doença voltando e com mais força ainda. Casos confirmados nos últimos 7 dias, nós tivemos 17 pacientes, contra 20 casos confirmados nos 7 dias anteriores. O índice de 0,85,
o que nos mantém uma doença controlada em termos de números. Números de internações nos últimos 7 dias, apenas 8. Contra apenas 8 também internações nos 7 dias anteriores, um fator 1. Também estamos bem nessa parte. Vocês veem que não é só esta semana, últimos 7 dias, que internou pouco. Os outros 7 dias também internou pouco, o que faz com que a nossa curva de internações e de novos casos tenha um achatamento em níveis inferiores. Nós temos uma curva com achatamento grande em níveis inferiores desde o dia 8, 9 de agosto. Então, há 10 dias, nós estamos tendo uma queda grande no número de casos positivos e uma queda grande do número de casos graves e internações. Isso nos autoriza a tomar medidas para o futuro e para o presente. Baseado nisso é que nós retornamos o transporte coletivo em todos os seus horários ontem, e ontem já se observou número de passageiros bem aumentado em relação à semana passada. É normal. E nos autoriza também a planejar a abertura do comércio aos sábados, a partir do dia, não este sábado, mas do outro sábado, dia 29 de agosto. Se tudo correr bem a contento, estaremos com o comércio de rua aberto no sábado, dia 29. Porém, ainda não temos elementos suficientes para abrir mais coisas, como, por exemplo, o mercado, padarias e açougues aos domingos. Então, isso continua. Então, continuamos como? Rede de saúde funcionando normalmente, institutos de beleza, cabeleireiro, barbeiros, funcionando com as restrições, mas funcionando, academias funcionando com as restrições, as escolas de natação funcionando a partir desta segunda, também com restrições, e aos poucos se vai adquirindo um novo normal. E esse novo normal é sempre com máscara, é sempre usando álcool gel e um grande cuidado com a higiene. E é sempre evitando contato com as pessoas, evitando o cumprimento direto nas ruas, evitando o abraço, o aperto de mão, o toque. O toque é apenas permitido dentro da sua casa, no seu grupo familiar. Dentro do seu grupo familiar, é claro, dentro da casa, todos, se um ficar doente, serão contaminados. Então, esse ato de contato maior, somente em núcleo familiar. Fora de casa, máscara sempre. A máscara não substitui o isolamento social, mas, usando máscara e você estando na rua, você estará evitando de transmitir a doença para outras pessoas e também evitando de se contaminar. Mas continua o isolamento social e não sair às ruas a medida mais eficiente que existe. Sempre dissemos, não é dentro das lojas que você se contamina. É quando você sai à rua, uma grande quantidade de pessoas, e elas se contaminam nas ruas e não dentro das lojas. Elas não se contaminam dentro do banco, se contaminam nas filas dos bancos. E se contaminam antes das filas. O fato de estar fora de casa e circulando socialmente em contato com outras pessoas, que leva à contaminação. É uma coisa óbvia. Se você saiu de casa, conversou com uma pessoa apenas, somente poderá se contaminar se aquela pessoa estivesse doente e você se aproximou dela. Se você sair de casa e conversou e cumprimentou dezenas de pessoas, a sua chance de contaminar também multiplicou por dezenas de vezes. Qualquer criança do primário já aprendeu a fazer essa continha.
A sua chance de contaminar depende do número de pessoas que você manteve contato durante a sua vida diária. Quanto maior contato, maior chance de contaminação. Se tem grande contato, máscara e álcool gel e sem relar nas pessoas. Sempre dissemos que é graças às famílias que estão se cuidando e observando e orientando seus filhos, orientando seus amigos, seus parentes, é que estamos conseguindo controlar essa doença não só em Santa Cruz, mas também no Brasil e em todo o mundo. As medidas não diferem, seja em Santa Cruz ou seja na Noruega. São as mesmas medidas, as mesmas orientações, inclusive os mesmos tratamentos. A exceção de algumas coisas do Brasil, que não vamos falar aqui no vídeo. Mas o que é correto aqui, é correto na Noruega, é correto na Inglaterra, é correto na Espanha. Não muda. E só podemos dizer que estaremos livres da doença quando tivermos uma vacina eficiente. Enquanto não tiver vacinas eficientes, teremos que continuar cuidando de nossas famílias, de nossos amigos. Com muita fé, de apoio e muitas orações, com certeza venceremos. Amanhã estaremos aqui com um novo vídeo. Obrigado, pessoal.